Vou começar um pouquinho falando sobre o ciclo da qualidade, que a gente chama, tá? Eu não sei quanto vocês já ouviram ou não falar sobre o PDCA, acho que todo mundo já escutou esse nome, ao menos, PDCA, mas o PDCA é uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta muito bacana que a gente tem para a gestão da qualidade, tá? Então, quando a gente começa a fazer alguma atividade, alguma coisa, dentro de uma indústria, de uma empresa, uma empresa qualquer, a gente precisa lidar com algumas situações em algum momento. E dentro dessas situações que a gente pode eventualmente encontrar estão as melhorias, né? Tudo é passível de melhoria. E aí, para fazer essas melhorias, a gente tem alguns elementos importantes, algumas maneiras importantes de fazer isso, tá? Entre essas oportunidades de ferramentas que a gente tem para melhorar, a gente tem o PDCA, que também é chamado de ciclo da qualidade. Quando a gente falou da história da qualidade, da história do ciclo de qualidade, eu comentei com vocês, né, que essa ideia de PDCA, ela foi criada lá pelo Deming, lá em 1950, 1940 e pouco, tá? E sim, porém, esse modelo que a gente conhece de PDCA mais moderno, vamos chamar assim, ele é um pouco mais, um pouco diferente do que a gente vai ver lá no modelo clássico do Deming, tá? Então, o ciclo da qualidade, ele é, por definição, tá, um instrumento básico de controle gerencial. Então, ele não é uma ferramenta, é uma ferramenta de controle, tá? Uma ferramenta para controlar processos, controlar o que a gente está trabalhando, tá? Ele combina isso de maneira bastante simples, né? O próprio nome explica o símbolo, o que ele significa, tá? Ele combina os ciclos, né, de aprendizagem, tá? Baseado em informações. Então, a gente vai chegar e falar assim, ó, então, peraí, o que você está querendo dizer? A gente vai explicar melhor para vocês, mas o que acontece? A gente vai trabalhar um ciclo de melhoria seguido de um ciclo de avaliação, tá? Então, você vai chegar e trabalhar com aprendizagem e ações de maneira geral, tá? Bom, o que a gente tem aqui, então? O plano, né, o ciclo, ele é definido como planejar, fazer, verificar e agir, tá? Então, por ser uma ferramenta de controle gerencial, a gente tem que traçar algumas definições, tá? Então, primeiro, controlar é a gente saber, né, a gente conseguir saber se o que a gente tem está de acordo com o que a gente planejou, tá? Com o que eu desejava. Então, eu defini um padrão. Meu padrão é que eu tenha que fazer a cada 2 horas 2 unidades de um produto, por exemplo. É um padrão. Se eu não meço, se eu não controlo, eu não sei dizer se isso de fato aconteceu, tá? Aí entra uma questão, tá? Essa ação, né, de PDCA, essa ação de controle, ela é baseada numa série de sequências e ações interativas, tá? Porque isso tem que ser feito de maneira interativa, porque eventualidades podem acontecer. Então, a gente pode ter eventos aí que estão além do que a gente esperava, tá? E a gente tem que estar, de alguma forma, prevendo, né, a existência desculpa, a existência de alguns eventos não esperados, tá? Então, cada ação, ela vai depender do resultado de ações anteriores, tá? Então, toda vez que eu tiver que fazer uma etapa do meu plano, uma etapa de uma ação, ela está ligada ao que eu fiz antes, tá? O PDCA, ele tem essa figurinha aqui, nessa imagem clássica que a gente conhece do PDCA, e ela representa, né? O PDCA representa para a gente o ciclo, né? Ele começa no P, tá? E ele vai passando, então, para o B, para o C e para o A,
tá? Então, ele é simples na sua concepção, a ideia dele é bastante simples, de novo, eu estou repetitivo? Mas é porque é mesmo, tá? Mas a execução nem sempre, então a gente precisa ter um certo cuidado aí. O plano, ele é dividido, então, no planejamento, tá? E o planejamento é o que vai, de fato, definir o plano, elaborar o plano, tá? Então, eu elaboro um plano usando o modelo, ok? Então, a gente elabora um plano, tá? E determina o que deve ser alcançado. Então, eu vou descrever de uma maneira muito clara nesse plano. Vou chegar e falar assim, olha, dentro das minhas, do que eu quero atingir, eu vou definir, assim, vou colocar minhas metas, vou colocar o que eu quero exatamente, tá? E eu vou colocar, de alguma forma, como eu vou chegar nesse objetivo, tá? Então, eu vou definir o que a gente vai chamar das metas, e para isso, né, eu preciso saber onde eu estou nesse momento, tá? Esse objetivo que a gente vai ter, ele de maneira geral é um objetivo numérico, é uma coisa mensurável, tá? Eu consigo medi-lo. É importante que seja uma coisa mensurável, tá? Então a gente tem aí algumas alternativas, mas o principal é que seja uma coisa mensurável, uma coisa que eu possa olhar e saber, olha, isso aqui tem esse tipo de característica, é uma coisa que eu consigo medir, uma métrica, tá? Na sequência, a gente vai ter, de fato, a execução do plano, tá? Então, quando eu sair da ação de planejamento, eu entro no segundo item, que é o D, né? Que é o do, tá? Que passa pela própria execução, tá? Só que executar um plano, ele passa por criar condições, tá? E proporcionar treinamentos. Então, eu não posso chegar e definir, olha, eu preciso que os números sejam avaliados, sejam modificados, que eu preciso ter um resultado A, B ou C, tá? Eu tenho que dar condições para que isso ocorra. Então, eu preciso fazer de uma maneira que todo mundo que está envolvido entenda completamente os objetivos do plano, tá? E eu preciso ensinar o pessoal que está trabalhando, eu preciso ensinar os meus funcionários, eu preciso ensinar o pessoal que está lá, tá? Para que eles tenham as habilidades, para que eles consigam executar os procedimentos, tá? Porque senão, como é que ele vai executar uma coisa que ele não sabe? Eu posso definir que ele tem que fazer alguma coisa? Posso, mas eu tenho que ensiná-lo a fazê-la. Senão, o meu planejamento, né, ele não vale de nada. Então, a gente tem aí uma questão do planejamento, né, como eu falei para vocês, a primeira etapa, e aí eu entro na questão do executar, do fazer, tá? O fazer ou executar, ele passa pelo planejamento também, tá? Não o planejamento literal, tá? Ele passa por etapas que não são exatamente o que eu defini que eu queria, tá? A minha meta. Então, se eu tenho lá a minha meta, eu tenho que dar ferramentas, maneiras dessa meta ser atingida, tá? E a gente não vai conseguir isso só falando faça. A gente tem que, como eu estou dizendo, né, ensinar as pessoas a fazer, tá? O próximo item que a gente tem é o verificar, tá? Verificar os resultados é uma coisa muito simples, tá? Mas a gente precisa fazer essa verificação para saber como as coisas estão sendo feitas. Como está saindo, como está sendo feito isso, o que está acontecendo, o que a gente tem como resultado, né, das nossas ações. Então, se eu chegar e falar assim, olha, eu preciso verificar, sim, a verificação é o que permite eu ver, né, eu entender, tá? Se o meu plano está sendo seguido. Sem essa verificação, eu não tenho como garantir, eu não tenho como saber se o meu plano está ocorrendo de maneira adequada, tá? Então, idealmente, o que a gente vai ter? Eu vou verificar se os procedimentos, se os planos estão sendo seguidos, eu vou verificar eventuais mudanças em condições de processo e qualquer
eventualidade, qualquer anormalidade que porventura possa acontecer, tá? E a ideia é que eu consiga trabalhar, né, e comparar esses resultados com os objetivos, tá? Então, se eu cheguei e coloquei que o meu objetivo era 1, eu tenho que pegar, verificar, medir, né, ter essa métrica, ter essa mensuração, e a partir dessa mensuração, eu posso dizer se os meus objetivos estão, de fato, dentro do esperado, tá? A partir daí, então, eu tenho a ação, né, o agir, ou ação. Porque aqui eu vou ter a ação, mas não a ação do tipo que a gente viu no do, de fazer, tá? Aqui é uma ação direcionada para normalmente uma ação corretiva, tá? Então, a partir, então, do resultado que eu vou medir, eu vou definir o que eu vou fazer, tá? Então, se eu definir uma ação de melhoria lá no meu planejamento, e eu executei essa ação de melhoria, eu vou medir se os resultados planejados foram atingidos. Se eles não foram atingidos, eu vou fazer uma ação corretiva, tá? Que vai buscar melhorá-la. Se eu atingir, eu vou verificar e fazer uma ação para que essas melhorias permaneçam, sejam permanentes, tá? Então, mesmo quando a verificação ela é positiva, eu consigo determinar que, de fato, as minhas ações, o meu do, né, a minha execução, ela foi satisfatória, tá? Ela foi de maneira adequada, ela foi adequada, eu tenho que verificar e tentar transformar essas mudanças numa coisa permanente, tá? Então, isso é importante também, ok? A partir daí, então, a gente vai ter esse conceito de PDCA, onde eu terminei o P, o D, o C e o A, e eu volto para o começo, eu volto a partir do A de volta para o P, tá? Então, na verdade, a gente fala do ciclo do PDCA, mas se a gente for avaliar de uma maneira tridimensional, tá? O PDCA, ele começa e ele, assim que eu entro no A, eu abro um novo P, tá? E esse novo P vai abrir um novo D, um novo C, um novo A. Então, na verdade, eu tenho como consequência não um ciclo, é um ciclo, ele gira, tá? Tá sempre girando, mas ele não volta para exatamente o mesmo ponto, tá? Esse é o ideal, né? Se a gente está fazendo sempre a mesma coisa, é porque tem algo de errado. Então, o que eu quero mostrar para vocês com essa figura, é que o P, ele começa aqui. O P daqui é outro, porque ele parte da premissa do que eu já aprendi na primeira volta do ciclo. Então, uma vez que eu aprendi a primeira volta do ciclo, passei por ela, eu vou voltar e vou começar a partir de um planejamento com base nessas novas informações, tá? E aí, com base nessas novas informações, eu vou, então, fazer um novo ciclo. E aí que vem o conceito que a gente vai encontrar, né? Que é esse conceito que a gente chama aqui de espiral. Vamos colocar aqui, ó, a espiral de melhoria da qualidade e produtividade, tá? Então, a gente tem esse resultado, essa figura, tá? Que é essa espiral, que representa para mim de uma maneira melhor do que quando a gente olha uma figura estática aqui, né? Que é o ciclo. Então, a gente não necessariamente consegue ter essa concepção, ter essa imagem de que isso é uma coisa dinâmica, é uma coisa que vai estar ocorrendo, e vai estar circulando, vai estar acontecendo múltiplas vezes, tá? Que não é uma coisa simplesmente ali paradinha e que tudo bem, e que é assim mesmo, não. É uma coisa que se movimenta, tá? É um processo um pouco vivo, por assim dizer, tá? Então, voltando então para a nossa espiral, tá? Dá para a gente perceber que o conceito, de novo, o conceito por si mesmo, ele é simples, tá? Não é complicado, é simples, ok? Então, a partir disso, então, a gente tem que partir um pouquinho, vamos falar um pouquinho aqui de uma história, que é o processo de controle que a gente chamou, tá? Então, a gente falou, né, quando a gente falou dos históricos da qualidade, a gente falou sobre o Deming, e o Deming, ele é o responsável pelo PDCA,
como a gente conhece, ele criou esse conceito, tá? Mas ele chamava, na verdade, de PDSA, Plan, Do, Study e Act, tá? Porque ele tinha uma ideia do que essencialmente não muda muito, era mais uma questão de nomenclatura, tá? Mas quando os japoneses começaram a usar a metodologia lá nos anos 50, 60, né? Especialmente foram escritos aí pelo Ishikawa, ele mudou esse study para o check, para a avaliação, tá? E ele criou, então, esse ciclo que a gente chama, que é o ciclo da qualidade, de acordo com o Ishikawa, tá? Então, este ciclo da qualidade, de acordo com o Ishikawa, é o que a gente estava falando ali no começo, tá? Então, quando eu defino o plan, o planejamento, o planejar, eu tenho ali o planejar das metas, o planejar dos métodos, tá? Então, eu vou definir o que eu quero e, claro, como eu vou chegar lá, tá? Isso é bastante importante. Eu tenho que colocar o planejar as metas junto com o planejar os métodos, tá? Aí a gente tem, ó, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que a gente vai discutir agora, tá? Então, o planejar as metas, o planejar os métodos, o educar e treinar, o executar a tarefa, verificar os resultados e atuar corretivamente, tá? Então, quando eu falo de planejar os objetivos e metas, ou planejar as metas, tá? Eu tenho que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, quando eu defino as minhas metas, isso é uma condição óbvia, né? Se eu não tenho o que eu estou medindo, se eu não sei o que eu vou medir, tá? Se eu não definir, não deixei isso de uma maneira clara, tá? Eu não consigo controlar. E aí entra uma das máximas da gestão da qualidade, que não se pode controlar o que não se possui meta de qualidade. Ou seja, eu não vou conseguir controlar o que eu não sei, o que eu não defini. Então, aí temos essa discussão, né, que quem não sabe para onde vai, para onde quer ir, acaba indo para lugar nenhum, sabe? Quando a gente sai de casa para ir almoçar e não definiu ainda onde quer o restaurante, a gente gasta muito mais tempo andando pela rua para encontrar onde a gente quer ir, tá? Então, o que eu quero dizer ter uma meta, ter um objetivo estabelecido, deixa a nossa vida muito mais simples, tá? Muito mais simples quando a gente quer fazer esse tipo de planejamento, tá? Então, de novo, sem ter uma meta, sem ter um alvo, sem ter um objetivo, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Então, de maneira geral, o que a gente tem para os objetivos, tá? Os objetivos, eles vão ser estabelecidos com base, né, nessas diretrizes gerais, tá? E essas diretrizes mais gerais, por sua vez, elas vão ser mais abrangentes e normalmente elas são estabelecidas pela alta gestão da empresa, tá? Então, você tem ali uma situação onde a gestão da empresa vai definir de maneira abrangente, né, essa diretriz, tá? E depois isso vai sendo detalhado, tá? Então, quando você tem uma definição dentro da empresa, uma diretriz geral, tá? Vamos supor que você vai trabalhar o PDCA baseado numa diretriz geral, que é a redução da emissão de efluentes pela sua linha de produção, tá? Isso é uma diretriz, desculpa, até vou ser mais generalista, tá? A diretriz geral da corporação, da empresa, é a redução da emissão de poluentes, de maneira geral, tá? Redução da emissão de poluentes. Então, isso é uma diretriz geral. Aí você vai estabelecer, por exemplo, que o departamento de envase, de embalagem, de produtos, ele vai ter como meta a redução da perda de embalagens. Vai ter como metas a redução da perda de embalagens com peso equivocado, tá? E aí, lá no setor de produção mesmo, do produto, as diretrizes vão ser mais específicas. Vai ser, por exemplo, que a redução do uso de água de lavagem, por exemplo. Porque aí eu vou reduzir a emissão de efluentes, desculpa, que pode ser com o uso de agentes de limpeza de qualidade superior, eu posso usar diferentes instrumentos, aí entra outra questão, que é, de fato, o como fazer, tá? Mas a questão que eu quero que vocês entendam é isso. Então, eu tenho ali uma diretriz que vai ser, por exemplo, a redução do impacto ambiental da minha empresa,
E aí, dentro desses níveis hierárquicos, eu vou baixando, né, dentro da minha corporação, eu vou, então, chegar num ponto onde as diretrizes vão ser específicas para cada um daquelas áreas, tá? Daqueles setores. Então, essas diretrizes, por sua vez, como a gente está falando, definir uma diretriz geral, tá? Essa diretriz ela tem que ser baseada num princípio racional, tá? Isso aqui parece óbvio, mas às vezes você está num cenário onde a pessoalidade é tão grande, tá? Que é difícil separar o que é pessoal e o que é de fato uma coisa válida, tá? Então eu tenho que separar o que eu acredito do que eu tenho como informação acadêmica, ou como vou dizer assim, um dado de fato numérico, tá? Então o que eu quero que vocês percebam é assim, a racionalidade que eu quero dizer são informações, tá? Eu vou basear em dados, que pode ser, sei lá, uma pesquisa de mercado, pode ser um dado sobre uma informação que a gente obtém do marketing, a partir do que o cliente deseja, pode ser um produto do concorrente, tá? Pode ser que eu vá definir, por exemplo, como eu disse para vocês, que eu quero reduzir o impacto ambiental da minha empresa porque o meu concorrente fez isso, tá? Não é simplesmente porque eu acredito naquilo, tá? Esse é um ponto importante. Eu não preciso acreditar naquilo. Claro que se eu acredito, é melhor. Mas mesmo que seja uma coisa só que eu acredito, eu ainda tenho que ter informação suficiente. Por quê? A crença pessoal, ela é, como o nome sugere, pessoal, tá? Então eu tenho uma, você tem outra, e todo mundo tem crenças diferentes. Quando eu estabeleço que isso não é uma coisa personalizada, não é uma coisa minha, é uma coisa da corporação, da empresa, tá? Eu tenho então que lembrar que todas as pessoas que têm crenças diferentes, elas vão enxergar essas metas, essas situações, de maneiras diferentes. E qual que é a maneira que eu consigo, então, convencer as pessoas de que o meu ponto de vista, ou o ponto de vista da corporação, é válido, não sendo uma ameaça para elas, né? Falar assim, olha, você tem que acreditar porque o seu emprego depende disso, tá? Então, é com dados, é com informações, tá? Então, eu preciso dessas informações, e essas informações, elas vão essas informações elas vão ser importantes nesse convencimento, tá? Bom, idealmente essa informação, esses dados que eu quero que a gente entenda, ele vai ser mensurável, tá? Vai ser uma informação quantitativa, tá? Então eu vou, por exemplo, usar um diagrama de Pareto, eu vou usar uma carta de controle, eu vou usar uma ferramenta desse tipo para a gente conseguir, então, saber o que de fato é relevante, saber o que de fato é importante. Tá? Então, a partir do momento que eu preciso definir as minhas diretrizes a partir desses dados, eu vou usar, então, ferramentas para isso. Tá? As ferramentas que a gente falou que eram quantitativas, a gente pode usar aqui. Tá? Então, eu vou falar das ferramentas administrativas, e aí eu vou pegar as minhas ferramentas administrativas e vou usá-las, né, para definir o que eu vou colocar como diretriz, tá? Bom, as diretrizes devem ser definidas a partir das mais gerais, é o que eu já adiantei para vocês, né? Então, se eu coloquei como diretriz que eu preciso, que eu tenho definir, eu quero melhorar o impacto ambiental, né, melhorar os índices de emissão de poluentes da minha empresa, isso é uma diretriz ampla, tá? E ela vai ser, então, estreitada. Então, elas vão ser as diretrizes específicas definidas a partir das diretrizes gerais da empresa, tá? E aí entra a questão, né? Que eu preciso, então, definir, tá? O que é mais prioritário, ok? Quando eu tenho muitas diretrizes, então,
Imagina que a sua empresa tem muitas coisas a serem seguidas, muitas diretrizes. Eu quero colocar que a diretriz é redução da emissão de poluentes. Quero colocar que é a redução dos custos operacionais. Quero colocar que é a redução das horas extras, sei lá, tá? Várias coisas eu posso ir colocando, e posso colocando, e posso colocando. Normalmente, essas diretrizes, elas acabam entrando em conflito um pouco uma com a outra, né? Como você deve imaginar, se eu quero reduzir a emissão de poluentes e, ao mesmo tempo, eu quero reduzir os custos operacionais, uma hora isso vai entrar em choque uma com a outra, tá? Então, eu tenho que estabelecer as priorizações, tá? Então, eu cheguei e falei, olha, a minha prioridade nesse momento tá? Por exemplo, reduzir a melhoria do impacto ambiental e a redução do custo, como eu disse para vocês, uma delas vai ter que ser prioritária sobre a outra. Porque para reduzir o impacto ambiental, às vezes eu tenho que aumentar um pouquinho o custo, tá? Então aí eu tenho que tomar essa decisão de ver o que é mais importante para mim naquele momento e fazer a escolha, tá? E aí as minhas diretrizes, elas têm que ser hierarquizadas, né? E a gente vai colocar isso como o que é mais ou o que é menos prioritário, tá? Eu preciso ter clareza no que está sendo definido. Eu sei que parece óbvio, mas precisa ser claro, tá? Então, por exemplo, se eu coloco uma diretriz do tipo produtos de boa qualidade a preço razoável, ou como eu falei, né, reduzir o impacto ambiental da corporação, tá? Por mais que seja bonito ou seja elegante, ele não é a melhor definição de uma diretriz. Uma diretriz do tipo reduzir a emissão de poluentes em 50% no ano de 2020 é uma diretriz adequada, tá? Porque ela é clara no que ela pode definir. Então, se eu tenho lá uma condição, uma diretriz de uma maneira bem industrial, reduzir o sei lá, reduzir a reclamação de clientes, tá? Por parâmetro de qualidade. Reduzir em quanto, tá? Eu vou colocar, não, eu quero reduzir a reclamação dos clientes referentes à cor do produto, a variação de cor do produto em 30%. Entenderam? Então, aí a gente tem uma diretriz que é clara, tá? Ela é mensurável, ela é fácil de ser compreendida, tá? A gente tem aí, então, dois casos, né, dois tipos de diretrizes, uma que vai ser a metodologia, assim, ela pode ser metodológica e ela pode ser de objetivos, tá? Então, quando eu falo que uma diretriz ela é metodológica, eu estou dizendo a maneira que eu vou realizar os meus objetivos. Então, por exemplo, eu quero promover a padronização e esclarecer a responsabilidade e a autoridade e melhorar o processo de planejamento, tá? E as diretrizes de objetivo vão ser os objetivos mesmo, né? Reduzir o custo da peça em 20%, ou reduzir a emissão de efluentes em 50%, reduzir a DBO da água de residuária em 22%, sei lá, um número, tá? Então, uma coisa é ser o objetivo mensurável e outra coisa é a questão da metodologia, tá? Então, as diretrizes podem se basear nesses dois parâmetros, ok? Continuando, né? A gente tem aí uma questão que o foco, né, das diretrizes, ela é baseada na corporação, tá? Então, se eu tenho ali a definição de um problema do meu negócio, é onde eu vou trabalhar. E não especificamente ali, na minha unidade fabril ali, na minha linha de produção, tá? Então, ela tem que ser uma coisa mais ampla. Então, no problema que eu estou observando, tá? Esse problema vai ser, de fato, então, o foco, tá, da minha diretriz. E aí isso é relevante, isso é importante para a gente enxergar esses efeitos, tá? Só para ficar claro ali para vocês, quando a gente falou de metas, né, e métodos e objetivos, esses objetivos, eles têm, assim, indicadores que são mensuráveis, tá? Eu preciso disso, não dá.
Porque quem não está medindo não vai ter oportunidade, né? Não dá para a gente falar, eu quero melhorar. Melhorar o quê? Enquanto, tá? Isso tem sempre que estar claro, tá? De novo, né, o que eu estou querendo dizer. Só chegar e falar, eu quero chegar lá, não basta, tá? Não basta. Eu preciso... Opa, eu pulei uma página, não? Tá, desculpa. Esses objetivos, então, eles vão ser estudados, né? Eles fazem parte de um planejamento em longo prazo. Eu não consigo pensar no meu objetivo, na minha diretriz, sem levar em consideração que isso vai ser uma coisa extensa, tá? Vai levar um tempo para fazer, para chegar lá, tá? E, de novo, isso vai ter que estar escrito de maneira clara, que eu estava falando para vocês. Tem que estar claro o que eu quero, o que eu não quero, onde eu quero chegar, tá? Bom, isso aqui é a parte do planejamento dos objetivos e metas. Então, eu fui lá no meu PDCA, né? Eu estou aqui, ó, no PDCA. Eu ainda estou neste quadradinho aqui, que a gente pode marcar aqui em vermelho, ó. Estamos aqui, tá? Opa, eu quero traço grosso. Estamos aqui, ó. Fizemos, então, o planejamento das metas, tá? Eu estabeleci como eu faço o planejamento das minhas metas, ok? Aí a gente vem, então, e vai chegar na segunda parte, que é planejamento dos métodos, que é, então, como eu vou chegar lá. Por quê? Chegar e falar, você precisa chegar lá, vamos lá, todo mundo consegue, é autoajuda, tá? Então, a gente precisa lidar com essa situação, que é como chegar, como atingir esses objetivos, tá? Ou seja, o que cada um vai ter que fazer para a gente chegar lá? É isso, tá? Então, aí a gente começa a levar as questões que têm que ser consideradas, que é o que eu preciso para que as minhas metas sejam atingidas, tá? É isso, ó. O que eu preciso para chegar nas minhas metas, tá? E o que eu tenho que evitar, o que não pode acontecer para eu atingir minhas metas, ok? Bom, então a gente vai lidar então com alguns cenários, tá? Que é padrões, normas e procedimentos devem lidar com causas. Logo, causas para lidar com esse parâmetro, para lidar com esses parâmetros, iremos utilizar algumas ferramentas, como as ferramentas quantitativas da qualidade, tá? Então, de novo, a gente vai usar aqui as ferramentas quantitativas da qualidade que a gente falou, né? As ferramentas de qualidade que são quantitativas, histogramas, diagramas de dispersão, gráficos de Pareto, tá? Que são feitos, são obtidos a partir, então, das coletas através das cartas, tá? E a gente tem ainda recursos um pouco mais modernos, que a gente não vai entrar exatamente nessa discussão aqui, tá? Mas você tem sistemas de modelagem computacional, modelos dinâmicos, pesquisas, baseada em exemplos anteriores e tudo mais, tá? Então, aí entra a questão. Uma vez que eu defini, que eu trabalhei para encontrar essas causas, tá? Eu vou usar ferramentas para determinar o que, então, de fato, vai precisar ser controlado, tá? E como que a gente pode lidar com eles. Então, uma das ferramentas que a gente vai usar, eu já falei, né, mostrei até o vídeo para vocês lerem, e a gente acabou não entrando tanto nessa discussão, porque a ideia é que a gente consiga, falando sobre as ferramentas, a gente consiga, então, discutir isso melhor, né? Uma das ferramentas que a gente pode usar é o 5W2H, tá? Tem outras, claro, mas a gente pode usar esse 5W2H para a gente definir quais são os fatores que precisam ser controlados, tá? E a partir disso a gente define os procedimentos que devem ser claros, tá? Claros e extremamente bem definidos, tá? A partir disso, então, a gente vai padronizar, tá, os métodos, como fazer. Por quê? A padronização, ela permite que a gente faça a delegação de autoridade. Então, eu consigo chegar e passar para o meu subordinado ou receber do meu superior uma coisa que está devidamente padronizada. E não vai criar aquela situação, né, que você fala, não, mas eu achei que era para fazer assim. Não, 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 não. Isso não pode acontecer, né?
Então, a gente tem aí, definindo, né, a padronização dos procedimentos, de como vai ser executado, tá? Aqui a gente está falando da execução, de como vai ser executado, ou seja, como eu vou, o meu plano de execução, ok? E é isso que tem que estar claro, né? A gente está planejando os métodos, estou planejando como isso vai ser feito, tá? Dentro desse meu plano, dessa minha padronização de procedimentos, eu tenho que levar em consideração algumas coisas bastante curiosas, inclusive, tá? A possibilidade de falhas, tá? Ah, mas como que eu vou prever as falhas que vão acontecer? Bom, a gente não vai conseguir prever todas, tá? É óbvio, por questões óbvias, tá? Mas a gente tem que prever algumas situações, tá? Então, dentre essas situações que podem, a gente tem que estar, de alguma forma, como é que eu posso dizer? Prontos para elas, tá? A gente tem que estar apto para, quando elas acontecerem, as pessoas saberem como agir sobre essas emergências, sobre essas situações, tá? As pessoas que vão executar, elas têm que estar envolvidas na elaboração, tá? Então, eu não vou fazer e definir como vai ser feita uma coisa sem falar com quem de fato vai fazer essa coisa. Então, se eu vou estabelecer um procedimento e vou definir como isso vai ser feito, óbvio, eu tenho que falar com quem vai fazer essa coisa, senão ó, não vai dar certo isso, tá? A gente vai ter aí procedimentos que são muito bonitos no papel, coisas muito bem definidas no papel, e que simplesmente não servem de fato na prática, tá? Na prática, as pessoas vão fazer de outra maneira. Porque elas vão fazer, ok? Todos, então, esses procedimentos, eles precisam estar devidamente documentados, tá? Eu vou definir os procedimentos, como se vai ser feito, tá? Vai estar documentado. Dentro dessa documentação, você vai colocar tudo o que precisa. Então, quem fez esse procedimento? Ah, foi fulano de tal. Fulano de tal vai estar lá como autor do documento, tá? Que data que foi feito esse documento? Ah, esse documento foi feito no dia 8 de abril de 2020, tá? Qual que é a versão desse documento? Ah, é o registro de revisões, tá? Esse aqui é a versão 3 desse documento. É a terceira iteração dele, é a terceira modificação dele, tá? Ele precisa ser aprovado. Então, esta aprovação normalmente passa pelo supervisor. E aí vai estar lá, quando ele aprovou, quando foi feita a aprovação deste documento. E essas datas, essas situações de aprovação, distribuição de responsabilidades e tudo mais, ela é bastante interessante, por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Você imagina que você trabalha numa empresa que tem um procedimento que está sem revisão há, sei lá, 4 anos, tá? O que isso significa, no fim das contas? Isso significa, de uma maneira muito simples, que o seu documento está defasado. Não tem como o seu documento ter 4 anos e ele ainda estar atualizado, tá? Não existe essa possibilidade. Então, esses registros de data, de revisões e de versões, eles são importantes para que a gente consiga saber de fato, primeiro, o que mudou. Então, eu tenho um registro, né? Falar, olha, quando a gente definiu esse procedimento, ele era feito dessa maneira. Vai estar lá, versão 1. Uma vez que eu fiz a atualização do documento, eu chamei de versão 2, por exemplo, tá? O nome em si é o menos importante, tá? O que importa é que ele tenha rastreabilidade, eu consiga buscar essa informação anterior, tá? Hoje a gente tem ferramentas que fazem isso com relativa facilidade, tá? Ferramentas computacionais que fazem o gerenciamento de versões, que a gente chama, né? Gerencia as versões do documento para que ele... Opa, desculpa, me deu um problema aqui. Não! Tá? Não, não tá. Tá aqui. Então, a gente tem, né, essa definição de versões, eu preciso ter essa rastreabilidade, eu preciso que essa informação seja coerente e seja possível, porque aí eu evito o retrabalho de algumas situações onde eu já fiz isso antes, tá? E aí chega um momento onde existe um questionamento sobre, e se a gente fizesse assim? Então,
uma vez que a gente já tem o registro do se eu já fizesse, já fiz assim, você ia ver. Não, já vi isso. Isso já foi feito assim antes. E não fica aquela situação onde, quando você diz isso numa reunião, né, a pessoa apresenta uma possibilidade, apresenta uma oportunidade de melhoria, porque, no fim das contas, é isso, é uma oportunidade de melhoria. Você pode chegar e falar assim, olha, o procedimento lá em 2014 era feito dessa maneira. E ele foi modificado por causa disso, disso e disso. Porque você vai modificar um procedimento, vai modificar um procedimento de uma ação, né, baseado numa discussão. Né? Você não vai mudar simplesmente porque você gostou dele. Então, se você não gostou, eu não gostei. Não. Houve uma demanda. Então, o pessoal da fábrica disse que era melhor assim. Ou seja, as pessoas que estão fazendo perceberam que ele poderia ser melhorado se ele fosse modificado, tá? E eles têm que manter esse histórico para evitar essa volta ao passado frequentemente. Então, não é um documento que você vai lá, modifica, salva e beleza, imprime e leva para a fábrica. Não. Você vai modificar, salvar como uma versão nova, passar pela revisão de todo mundo que tem que passar a revisão, tá? E então este documento será colocado em uso, que a gente vai dizer, tá? Por fim, esses procedimentos eles têm que ser coerentes entre si. Eu sei que parece óbvio isso, né? Mas é bom a gente lembrar. Eu não posso ter um procedimento que ele entra em choque com outros procedimentos, tá? Então, se eu chego e falo, olha, eu preciso melhorar a qualidade dos meus produtos, né? De maneira generalista, eu preciso reduzir o retrabalho da minha linha, eu não posso, então, colocar um outro procedimento que permita que eu faça um bypass de algum ponto, tá? De algum ponto de controle. Para ganhar velocidade de procedimento, de processo, tá? Então, a partir daqui, a gente vai ter, então, a parte de educação e treinamento, tá? Dentro desse ponto, o que a gente tem? A gente tem de maneira muito clara, né, que o gestor, aí eu estou falando o gerente, mas é o gestor da empresa, tá? A pessoa que lida, né, a pessoa que está trabalhando na gestão das pessoas, ela é responsável, tá, pelo treinamento. Desculpa. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu chegar, escrever todas as normas, pendurar num muralzinho na parede, que a gente tem, né, essas pastas de procedimentos que ficam dentro das linhas de produção, tem suportes de POP, que a gente chama, né, ó, suporte de procedimentos, tá? Desculpa. E chegar e falar, beleza, te vira. Não, a gente não pode fazer isso, né? Então, a gente precisa garantir que as pessoas receberam informação suficiente, tá? O porta-documentos que eu usava, que eu acho pessoalmente bastante interessante, eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é assim, ó, tá? Não sei se vocês já viram isso em algum lugar que vocês estejam trabalhando aí, vendo alguma coisa desse tipo, tá? Mas essa pasta, né, como vocês estão vendo aqui, é um porta-folhas. Aí você pode usar cores diferentes, sinalizando alguma coisa. Falar, ó, sei lá, as fichas verdes, elas são os procedimentos. As fichas vermelhas têm as folhas de controle. Então, você vai fazer uma atividade, você vai pegar aqui, ó, hoje eu vou fazer bolo, tá? O operador vai lá, olha o procedimento, verifica o procedimento e começa a fazer, tá? Ou a pessoa, isso aqui pensando numa execução dentro da fábrica, mas em outras coisas você tem, né, similaridades a isso, tá? Não é nada assim que seja tão de outro mundo, tá? Então aqui isso funciona muito bem, é bastante interessante, tá? Isso aí chama, eles não são baratos, tá? São relativamente caros. Se for olhar um suporte desse, está custando aí R$ 180 com 15 pastas, tá?
mas é só para vocês terem uma ideia aí do que existe para disponibilizar esses documentos, por exemplo, para os funcionários, tá? Mas além de disponibilizá-los, eles têm que estar acessíveis, eles têm que estar treinados, tá? E eu tenho que treiná-los para que eles consigam executar os procedimentos de maneira adequada. Eles consigam, então, fazê-lo, tá? As normas que a gente não falou ainda, que a gente vai falar um pouco mais à frente, as normas de ISO e todas, elas estabelecem, por exemplo, os padrões de treinamento, tá? Então, a gente precisa disso, tá? Treinar o pessoal para que eles consigam fazê-lo. Então, a gente vai usar, por exemplo, uma aula para fazer isso, uma reunião, dependendo do nível do procedimento, tá? Esses procedimentos aí, eles vão ser de diversas áreas, tá? Então, ele pode ser um procedimento de uma melhoria que está um procedimento diretamente na fábrica, ok? No chão de fábrica mesmo, que vai ser passado para os operadores. Então, ele tem que ser um procedimento mais de execução, propriamente, mais instrução mesmo. Ó, coloque tanto disso naquilo, ligue e vire a chave por 3 vezes, tá? Que ele é, de fato, uma execução, então ele é simples de ser executado, uma vez que esse treinamento foi feito, tá? E aí entra o treinamento como ensinar a fazer algo, propriamente dito, tá? E aí você tem o caso do treinamento onde para uma situação onde a pessoa que vai fazer a execução, ela tem um pouco mais de informação sobre aquilo, tá? Então você tem que explicar mais sobre o que está sendo feito e menos sobre como fazer, tá? Bom, a partir disso, entra uma questão bastante delicada, que é como lidar com a situação do treinamento, tá? Os gestores, de uma maneira geral, eles podem lidar com as pessoas de maneiras diferentes. Então, a gente tem a maneira de encarar as pessoas, né? Encarar o que a gente vai dizer, encarar a humanidade, a natureza da humanidade, como as pessoas são essencialmente más, tá? Você já deve ter visto esse tipo de gerenciamento, né, que é aquela situação onde o sujeito chega e fala, olha, faça o que precisa ser feito, senão você vai ser punido, tá? E aí você tem, né, essencialmente, eu vigio, então eu tenho que colocar câmera, eu tenho que acompanhar os operadores, eu tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance, de uma maneira para que a natureza ruim das pessoas, já que as pessoas são más, tá? Permita que eu possa punir os erros. E aí, por ela ter essa questão de evitar a punição dos erros, ela vai fazer as coisas de maneira correta, tá? Não é necessariamente a melhor alternativa. Normalmente isso cria, né, uma animosidade, cria um espaço um pouco desagradável, que limita, por exemplo, a criatividade do funcionário, limita a inovação. E pode parecer que isso é de fato importante só quando você lida com, sei lá, uma média gerência, uma pessoa que de fato tem algum papel na questão de decisões e escolhas numa unidade fabril, mas não, tá? Você tem esse impacto, né, essa questão de como você vai fazer ou como você não vai fazer, a maneira que você trata os seus funcionários pode restringir e muito, tá? A criatividade e a resolução de problemas pelo pessoal que está de fato perto do processo, tá? Que está ali do lado, que está acompanhando. Esse pessoal que está lá todo dia, que pode ser um operador de fábrica, por exemplo, por mais que ele não, se você cerceia, se você limita, né, a atuação dele, se você restringe como ele deve atuar, se você cria esse ambiente de medo, ele não vai ser proativo, tá? Isso é ruim, tá? Então, aí tem uma alternativa, né, que é dizer que as pessoas são essencialmente boas, tá? E aí elas vão ser melhores simplesmente se elas tiverem oportunidades. Então, as pessoas que são essencialmente boas, essa crença das pessoas serem essencialmente boas deem condições e as pessoas vão trabalhar de maneira adequada, tá? De maneira geral, quando a gente fala dessa questão sobre as pessoas serem boas ou as pessoas serem más, a gente está falando aí sobre educação, tá?
Então, educar o funcionário, educar a pessoa que vai estar atuando é, sem dúvida nenhuma, a melhor alternativa que você tem aí, ok? Uma pessoa que entende o que precisa ser feito, ela não vai não fazer e precisar ser punida caso não seja feito, tá? Esse é o ponto que a gente quer, que eu quero que vocês entendam aí, tá? Então, a gente tem aqui, então, educação e treinamento, tá? Eu planejei, e opa, tá? Eu fiz o planejamento, fiz a educação aqui, ó, tá? E agora, então, a gente pode finalizar o que a gente fez aqui de educar e treinar, né? E agora a gente está indo para a execução da tarefa, tá? Ok? Executar a tarefa, ela parece, assim, no primeiro momento, uma coisa... Não tem muito o que falar, tá? É, de fato, simples, tá? E se tudo anterior foi feito de maneira adequada, se eu planejei de maneira adequada, tá? Executar a tarefa é a parte mais fácil. Então, eu planejei o que precisava ser feito, defini o que precisava ser feito, planejei como vai ser feito, ensinei as pessoas a fazerem, e a partir de então eu vou fazê-lo, tá? E esse é o próximo passo, tá? Eu vou de fato executar. E não tenho o que falar, é ir lá e vai ser feito, tá? Então, se eu definir e as pessoas foram treinadas, isso aqui não tem muito o que a gente discutir, tá? O executar é, de fato, executar, tá? Então, a gente vai lá e executa a tarefa, tá? Eu vou usar o azulzinho aqui, e a nossa tarefa foi executada, tá? Ok? E aí entra a parte mais interessante quando a gente pensa em gestão da qualidade, tá? Se eu definir a meta, tá? Definir a meta, definir como vai ser feita a meta, treinei as pessoas para que possam executá-las. As pessoas executaram, eu preciso verificar, tá? A gente tem uma máxima sobre a qualidade que é quem não mede não melhora, tá? Então, se eu não medir, desculpa, eu não vou saber nada. Eu não vou saber. Então, eu preciso verificar, tá? Então, a verificação, por definição, é comprovar que as atividades previstas foram executadas. Olha que definição bonita, tá? Então, se eu definir que eu tinha que fazer algo, eu tenho que verificar se este algo foi feito, tá? E aí que começa. O gerente, né, o gestor, ele distribuiu as tarefas, treinou os responsáveis, tá? E aí ele vai chegar e verificar se de fato, né, esses responsáveis estão fazendo, né, o que precisava ser feito, tá? Por quê? Ele vai lá, vai medir, vai ver se está tudo em ordem. Por quê? Eu preciso saber se o meu procedimento é adequado, se o meu procedimento é bom, tá? Isso é uma coisa. E eu também preciso saber se não existe ali no meu procedimento uma oportunidade de melhoria que eu não estou vendo, tá? Que vamos pensar no cenário onde o meu funcionário está lá, né? Eu sou o gestor da unidade Fabril, o meu funcionário está fazendo, né? O que foi estabelecido no procedimento, ele está executando de acordo, e eu começo a medir e o resultado não é exatamente aquele que eu esperava, tá? Então, se eu começo a medir e as minhas métricas não estão dentro do esperado, eu vou ter que fazer algo. Aí entra a segunda parte, tá? É difícil de separar isso. Mas eu vou medir para saber se o que está acontecendo é o que eu esperava que estivesse acontecendo, tá? Então, a mensuração, a métrica é o que vai me trazer, é o que vai me dar condições de serem de melhorias, tá? Então, para eu fazer essa verificação da melhoria,
desculpa, fazer a verificação, né, fazer essa mensuração, eu posso fazer isso de duas maneiras. Pelos processos ou pelos resultados, tá? O que é fazer a verificação pelos processos, tá? Verificar pelos processos é, desculpa, conferir se os procedimentos estabelecidos estão sendo cumpridos. Então, no primeiro momento, né, eu vou chegar e medir. Olha, eu defini o procedimento. O procedimento está sendo feito? Então, eu vou lá fazer o que a gente vai fazer, né, que é uma auditoria. Eu vou colocar uma pessoa lá para olhar se as coisas estão acontecendo, se as pessoas estão seguindo o procedimento, que é uma coisa, tá? Se tudo está funcionando adequadamente, que é outro ponto. Então, se as coisas não estão funcionando corretamente, eu preciso saber, tá? Se as coisas estão funcionando corretamente, espera um pouquinho, pessoal. Eu estou com um problema aqui de retorno, tá? Então, se as coisas estão acontecendo de maneira adequada, se as pessoas estão seguindo os procedimentos, é a primeira coisa que eu tenho que ver, tá? Então, os procedimentos estão corretos? Sim ou não? Os equipamentos estão funcionando? Sim ou não, tá? A matéria-prima está vindo adequada? Sim ou não? Então, eu vou fazer um checklist e vou ver se isso está acontecendo de maneira adequada. Então, eu vou descer, como eu disse, fazer uma certa auditoria. É uma auditoria simples, mas não deixa de ser uma auditoria, tá? E verificar se o que eu defini que era para ser feito está sendo de fato feito. Tá? Então, eu vou lá, pegar esse checklist, descer e fazer. A outra alternativa que a gente tem, que na verdade a gente tem que fazer os dois, tá? É a verificação pelos resultados, que é mais fácil da gente entender, né? Então, o resultado é aquilo lá mesmo, né? Eu vou chegar e medir se a qualidade do produto está adequada, eu vou medir se o meu padrão de produtos fora de especificação, a minha métrica, qual que é o valor, se melhorou, se não melhorou, tá? Se o volume de produção que eu esperava fazer chegou no número que eu precisava fazer, se os prazos de entrega, então, são vários aí, vários parâmetros que são mensuráveis em termos de produtividade, por exemplo, tá? É só um exemplo. Eu posso lá medir o custo de produção, eu posso medir o número de acidentes de trabalho com afastamento, por exemplo, que é uma métrica, tá? Então, são vários parâmetros aí que são colocados, que são levados em consideração, tá? Uma vez que eu vejo um número aberrante, uma anomalia, eu tenho a oportunidade de melhorar. Aí, o que eu vou fazer? Bom, eu fui lá, né? Encontrei uma situação anômala, um erro, alguma coisa assim, tá? Isso vai estar anotado, tá? Era esperado que desse 3 e deu 6. Bom, tem alguma coisa errada. Então, eu vou lá trabalhar e aí eu volto, né? É uma das coisas que a gente está falando. Eu vou voltar no PDCA. Eu tenho essa entrada, que algo não deu certo e vou fazer uma ação de melhoria ou de correção, tá? Então, quando tem algo errado é quando a gente tem a oportunidade de melhoria. Isso tem que estar claro. O erro não é por si só um ponto para vergonha, para medo, tá? O erro é aonde a gente pode melhorar, tá? Por fim, para deixar claro para vocês aquilo que a gente estava discutindo, né? Que é, opa, desculpa aí. Quem não mede, tá? Quem não mede não melhora. Se eu não estou medindo, eu não sei aonde eu posso melhorar, tá? E vocês sabem, né, que eu já falei antes, o que não é melhoria é pioria, tá? Se eu não estou melhorando, eu estou parado, e ninguém fica de fato parado. O que está parado, na verdade, está se tornando pior a cada dia, tá? Ele está ficando para trás. Então, nesse ponto, a gente tem aí que tentar, né, identificar essas anomalias, essas aberrantes, e tentar corrigir, tá? Por quê? Se a gente está trabalhando nessas métricas, tá? O que a gente está de fato controlando não é o resultado em si, tá? É indiretamente o processo. Então, se eu chego e coloco, né, que eu medi e era para dar 3 e deu 6, ué, esse é um número, uma métrica, tá? Ela não é por si só um número ruim ou um número bom. Tá, o número é ruim. Mas eu tenho que descobrir o que eu posso fazer, onde que foi o erro que permitiu
o número que era para ser 3, essa mensura era para ser 6, deu 3, tá? Então, na verdade, essa métrica, essa mensuração do resultado, ela está indiretamente relacionada ao processo, tá? E não exatamente ao número em si, a métrica do resultado, tá? Então, tem o outro lado, né? A minha métrica é adequada? Tá? Isso é uma coisa que eu tenho que pensar. Então, se eu coloquei, por exemplo, que uma das coisas que eu precisava avaliar era, sei lá, o volume de produção, tá? Essa métrica é adequada para a minha produção? É adequada porque eu coloquei na minha diretriz? É adequada para o meu procedimento, tá? Então, isso eu tenho que saber. Eu tenho que entender também que existe uma variabilidade natural, tá? Então, se eu estou dizendo para você que a minha métrica, o meu número tinha que ser 6 e está dando 3, eu preciso saber se essa variação ela é aceitável, tá? Eu não sei qual que é o parâmetro, eu só disse um número, tá? Pode ser que o meu parâmetro seja 6 e seja aceitável qualquer coisa entre 5 e 7, tá? Pode ser. Mas eu preciso determinar isso. Então, de qualquer forma, o 3 estaria fora, tá? Mas esses parâmetros, essas definições, né, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que escolher isso, tá? Porque se eu chegar e não compreender este valor como uma coisa só, o que esse valor significa, eu posso tomar decisões que são inadequadas, simplesmente porque eu acreditei que era o ideal. E por que eu acreditei que era o ideal? Bom, eu acreditei que era o ideal porque eu tinha uma informação que não era a melhor possível, tá? Então, este é um fato importante, tá? Ok? E aí a gente tem ainda, né, que identificar que esses parâmetros, esses resultados que eu estou colocando, tá? Eles são associados a condições de produção. Então, se eu chegar e colocar ali, olha, eu medi que dava 6, que dia que foi feito isso, que máquina que foi feito isso, que turno que foi feito isso, quem estava lá, quem não estava lá. Então, eu preciso ter não só o número, mas eu preciso ter uma série de informações a mais que permitam que eu possa, a partir desses números, tá, rastrear e compreender o que está de fato acontecendo, ok? Então, eu vou pegar esses dados, vou, então, processá-los e vou enviá-los para as pessoas responsáveis, para que a gente possa, então, iniciar o processo de correção, agir, fazer as ações, tá? Então, com isso, a gente faz a verificação dos resultados, né? E a gente vai chegar na questão da ação, tá? Então, a gente tem aqui a verificação dos resultados, tá? Eu vou pintar em laranja, tá? Laranja. Então, verificação dos resultados, tá? Ok? E, então, a partir da verificação dos resultados, a gente vai começar as ações corretivas, tá? Como o nome sugere, a ação visa eliminar uma causa de problema, tá? E é muito importante que isso fique claro. A ação, ela não vai agir sobre o sintoma, que a gente vai dizer, tá? Então, se eu chegar e falar para vocês assim, olha, o Brasil tem não sei quantos milhões de crianças fora da escola, tá? Não é um exemplo de alimentos. Não, não é, tá? Porque essa ferramenta pode ser usada em diversas áreas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai colocar mais escola. Ué, mas é isso mesmo que vai resolver o problema? Fazer mais escolas, colocar mais cadeiras na sala de aula? Não, a gente tem que descobrir o porquê que essas crianças, por exemplo, estão fora da escola. Eu tenho que eliminar a causa do problema. Então, se eu estou dizendo que era para dar 3, 6 e deu 3, por que deu 3? Eu tenho que ir lá entender por que deu 3 e então agir sobre a causa de dar 3. Tá? É como eu tentar tratar uma doença dando antitérmico, tá? Ué, dá febre, né? Então eu vou colocar lá, vou dar remédio para febre. Ah, mas a gente faz isso com gripe, né? Porque a gente não tem um remédio que destrua o vírus da gripe. A gente tem, então, tratar os sintomas, tá?
No caso das fábricas, das gestões, a gente tem aí a possibilidade, né, de ter como atuar e resolver o problema, tá? Então, a nossa métrica, ela é o sintoma, tá? O que a gente mediu é aquela sintomática. Então, se uma produção é abaixo do que era esperado, a gente pode pensar, não, eu vou colocar mais gente trabalhando, vou colocar mais gente trabalhando. E não necessariamente é isso que vai resolver o meu problema. A minha produção pode estar baixa porque meu equipamento está com problema. Ele está obsoleto. Ele não é adequado para o que eu quero fazer, para o volume de produção que eu estabeleci. Eu tenho que colocar outra máquina. E as mesmas pessoas seriam capazes de operar a máquina e conseguir uma produção melhor. Então, eu preciso, de alguma forma, né, compreender o que vai ser, o que de fato está acontecendo, tá? Bom, dentro do que a gente vai encontrar, que às vezes não acontece da gente conseguir agir de maneira correta, tá? A gente tem o não segmento dos procedimentos, tá? Então, seria uma das coisas que a gente vai encontrar. Então, por exemplo, se um procedimento não é seguido, a gente tem, por exemplo, que a pessoa responsável por executar aquele procedimento, ela pode estar sendo ela pode simplesmente não estar fazendo porque ela não considera que aquilo é importante, tá? E aí entra a questão, ela foi treinada? Ela não foi treinada? Tá? Pode ser uma pessoa que simplesmente assim, eu vou usar uma palavra ruim, tá? Ela é indolente, ela não serve para aquilo. Tem gente que é assim, ela não foi educada para aquilo, tá? Então, se existe um erro, e esse erro pode ser da execução, tá? A pessoa não está fazendo, não está seguindo o procedimento como tinha que ser feito, ok? E aí, não foi feito, por quê? Tá? Bom, eu posso ter procedimentos que são inadequados. Então, eu defini os meus procedimentos, né? E os meus procedimentos não servem. Eles foram definidos por alguém que não conhecia a realidade da tarefa como ela é de fato feita, tá? Então, eu fui lá, coloquei e falei, não, eu vou fazer assim, vai ser ótimo, vai ser uma beleza, vai ser tudo 10. E eu não ouvi as pessoas que de fato fazem, tá? Então, aí eu tenho que pegar e trabalhar junto das pessoas que de fato vão executá-las. E por isso que isso é tão importante. Eu tenho que mostrar para essas pessoas que esses procedimentos são importantes, por que eles devem ser seguidos. Eu preciso fazer um retreinamento, tá? Com frequência. Eu preciso retreinar as pessoas, porque dentro desses retreinamentos, muitas vezes eu posso trabalhar as melhorias, tá? Eu tenho que, de uma maneira geral, fazer aquele procedimento que é a prova de falha, tá? Então, se eu tenho que fazer uma coisa, sei lá, eu tenho que colocar, o meu tanque tem que ser cheio com 200 mil litros, sei lá, ou 1.000 litros, qualquer valor, tá? Eu vou falar, olha, coloca lá para o meu operador, ligue a bomba de água e desligue quando chegar a balança em 200. Tá bom. Isso é um procedimento. Ou eu posso chegar e falar, ligue a bomba de água e desligue quando a água chegar na linha dentro do tanque. É outra alternativa. A outra alternativa é colocar, ligue a bomba de água e ela irá desligar automaticamente quando estiver cheia. Tá? A última é a prova de falha, em teoria. Tá? A primeira, ela tem uma possibilidade de falha que é qual? O funcionário ele liga a bomba, aí chega lá no 200, ele desliga e passa para o 202. Aí ele vai ficar preocupado, mas era 200, não era 202. Tá? Ou vai para o 205, ou fica no 198, aí ele fica com medo de ligar de novo, cria uma tensão, cria um desgaste. Então, existem aí algumas coisas que têm que ser consideradas, tá? Para transformar esse procedimento num procedimento à prova de falha. Quando a gente chega e fala assim, então a terceira opção, que é automatizada, seria a melhor opção? Mais ou menos, porque
o sistema também pode falhar, né? Assim, ele diminui a chance de erro humano, mas não reduz a possibilidade de falha de uma maneira geral, porque existem outras fontes de falha que podem acontecer, tá? Além disso, a gente tem que considerar quem que é a pessoa que vai executar aquilo, tá? Então, as pessoas têm aptidões diferentes, têm conhecimentos diferentes, e eventualmente a gente pode até substituir as pessoas porque elas não têm o que precisa para executar uma determinada atividade, tá? Isso acontece. Não gostaríamos que fosse acontecer, mas acontece, tá? Então, aí a gente tem a questão de revisão, né, que é importante, e eventualmente eu posso ter que mudar os meus objetivos e metas, porque as minhas métricas não são adequadas, tá? Isso pode acontecer, ok? Qual que é a questão? A questão é que se eu vejo anomalias e eu não consigo encontrar qual a causa dela, ou que a gente vai dizer que são causas desconhecidas, tá? Normalmente isso está relacionado a uma falha da gestão. Por quê? Eu estou tentando fazer com que esses trabalhadores façam uma coisa que não é possível dentro das condições de realidade daquela unidade fabril, tá? Assim, o sistema de controle ele não está sendo eficiente, pode ser por diversos motivos, tá? Mas aí não é culpa do operador, não é culpa de quem está fazendo o trabalho, é culpa de quem estabeleceu as diretrizes, estabeleceu os procedimentos de cima para baixo, tá? Bom, então a gente faz ações corretivas, ok? Tá? Então vamos lá de volta nas ações corretivas, fizemos a atuação corretivamente, que cor que eu vou usar aqui? Eu vou usar uma cor que é esse destaque do resto, vou usar um verde escuro, tá? Então, a gente termina o nosso ciclo. Opa, desculpa aí. Tá? A gente termina aqui o nosso ciclo, ok? Totalmente pintado. Oh, caramba. Passou ele. Tá? Vai ficar meio borrado assim, tá? E aí a gente volta no início, tá? A partir do momento que eu terminei o ciclo, eu volto a executá-lo novamente, tá? E aí o ciclo, ele torna-se, de fato, um ciclo. Ele torna-se, ele cria aquela situação, né, que a gente viu. Opa, desculpa. Cadê a espiral do Deming? Bom, depois a gente acha. Não, tá lá no começo, né? Tá. Opa. Tá. A gente cria essa espiral da melhoria da qualidade. Eu vim, fiz a verificação, as ações, tá? Corretivas, e eu começo de novo a planejar, executar, verificar e novamente, e novamente, e novamente, tá? Por fim, a gente tem esse ideal, né, que é como essa melhoria vai acontecer, tá? Então, eu tenho ali no meu planejamento, né, as entradas, os objetivos e métodos, a definição dos métodos aqui, tá? Então, isso aqui é só uma maneira de a gente enxergar na forma de um fluxograma, né, o nosso PDCA, tá? Então, a gente tem aqui, ó, objetivos e métodos, os métodos que estão no nosso P, tá? A gente tem o nosso educação e implantação, que é o nosso D, tá? A gente tem o C, tá? E a gente vai ter aqui o A, tá? A ação corretiva, tá? Toda vez que eu passo por esse cenário, por essa situação, eu chego aqui embaixo, tá? Com o meu produto, o resultado, né? Do meu processo, e eu vou pegar esses dados que eu estou recebendo e eu volto para o processo. Então, aqui, o processo ele é fechado, tá? Da mesma maneira que a gente viu lá na espiral do PDCA, ok? Pessoal, quanto tempo eu preciso de um P para o outro, tá? Para eu chegar aqui de um P até o outro? Então, eu vou colocar aqui, ó, para a gente ver. Tem um P,
B, o C, C e o A, tá? Não precisa ser uma definição exata de tempo, Sabrina, Daiane, tá? Se a gente chegar e colocar assim, olha, eu não vou chegar e falar que são 2 meses, 6 meses, 3 meses, tá? Não dá para a gente definir esse parâmetro em tempo, tá? Isso vai acontecer toda vez que eu verificar, na minha etapa de verificação, eu ter alguma anomalia, ter alguma situação aberrante, tá? Então, toda vez que eu vejo alguma anomalia, eu volto no planejamento, tá? Então, caso não encontre nenhuma anomalia, oi? Quando eu sei que eu devo parar de aplicar o ciclo? Nunca, você não para, Sabrina. Você nunca vai parar. O processo de melhoria, ele passa pelo conceito que a gente chama de melhoria contínua, né? A melhoria contínua prevê exatamente isso. A gente volta, e volta, e volta, e volta, tá? A partir do momento que eu parei de encontrar melhorias, é que eu talvez deva ficar preocupado, tá? Isso. Se você foi lá e melhorou, recebeu uma indicação, uma necessidade de, sei lá, de melhorar o rendimento de uma produção ou diminuir um custo do produto, tá? Então pensa aí, ó, preciso melhorar o custo de produção, tá? Eu vou rodar o ciclo, encontrar como fazer essa redução de custo de produção, tá? Aí eu vou rodar de novo, porque eu posso ter oportunidades que surgiram a partir da primeira volta, a partir dos dados que eu obtive da primeira volta, e aí a partir dos dados que eu obtive da segunda volta, a partir dos dados que eu obtive da terceira volta. Claro que conforme o seu processo é mais maduro e ele está mais bem estabelecido, tá? Uma empresa mais madura, que já definiu bem os procedimentos, tá? Então você pensa aí que você tem um cenário onde a empresa já atua com melhoria contínua há alguns anos, você vai conseguir rodar esse ciclo, essencialmente, você pode até rodar isso menos vezes, tá? Mas não dá para a gente chegar e estabelecer que este ciclo vai ter que ser rodado a cada 6 meses, por exemplo. Não dá para a gente definir isso, tá? O que a gente estabelece, isso a gente estabelece usando normas, então, por exemplo, uma norma ISO, ela define que os funcionários, né, os operadores, todos os funcionários precisam ser retreinados de acordo com uma determinada periodicidade de tempo. Então, por exemplo, a cada 6 meses, tá? Sem dúvida as pessoas são o maior desafio, com certeza, mais até do que as matérias-primas, Daiane, tá? O lado humano das operações de melhoria, das operações de produção, é onde a gente tem a maior probabilidade de ter problemas. Então, se você chegar e falar assim, olha, eu preciso lidar com esse cenário onde eu tenho falhas, tá? Eu vou falar assim, estou tendo uma falha no processo de produção. Essencialmente, onde a gente mais vai ter problema é, de fato, com as pessoas, tá? Eu digo isso da minha experiência anterior, assim, a minha experiência prévia em atuação em indústrias, e a gente tem sempre aquele cenário, né, que você tem a situação onde o funcionário, né, ele atua muito tempo fazendo a mesma coisa, então ele acredita que ele sabe fazer aquilo melhor que qualquer um. Aí você chega novo na empresa, quer fazer alguma coisa diferente, aí fala, não, porque não é assim, nunca foi assim, nunca foi assim. E, na verdade, ele está vendo, escapando, deixando de ter uma oportunidade de melhoria. Então, normalmente, o capital humano é o mais complicado. Porque a matéria-prima você tem ali, né, a possibilidade de trocar de fornecedor. Tá? Você fala, meu produto está inadequado. Você procura outro fornecedor. Você reclama da qualidade para o seu fornecedor, você paga menos para o seu fornecedor, que é como você vai pressioná-lo, né? Você fala, não, esse produto aqui eu não quero, você rejeita na hora da entrada, tá?
Então, aí a gente tem alguns desafios mais fáceis de lidar. Mas, com certeza, as pessoas são os mais complicados. Beleza? Obrigado, pessoal, por ficar até agora, tá? Vocês têm mais dúvidas? Não tendo mais dúvidas, eu vou colocar esta aula lá no YouTube para vocês, tá? Colocar o material das aulas anteriores e dessa nos sistemas que a gente vai fazer, tá? E eu vou colocar uma atividade para vocês lerem e tentarem já pensar um pouco, para a gente desenvolver um estudinho sobre essas ferramentas da qualidade, para dar uma amarrada em tudo que a gente discutiu. Beleza? Então, obrigado. Estou encerrando aqui a gravação e até a próxima.